Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um assunto bem importante para essa época do ano, a nossa Draft Season do Fantasy Football. É o momento onde mais acontece drafts de Fantasy Football, porque a maioria das ligas que a gente acaba jogando são ligas do tipo Redraft. Então essa é a época do ano onde começam a acontecer e vai se estendendo até próximo do início da temporada. Por isso, esse assunto de hoje vai ser justamente em cima dos drafts, mas as estratégias de draft. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar a estratégia perfeita para você utilizar no seu draft. Mas antes, eu vou contar todas as estratégias mais importantes do nosso jogo, então fica ligado que tá bem bacana. Antes de mais nada, deixe teu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos que é muito importante para o canal crescer. Certinho? Bora pro vídeo? A primeira estratégia de draft que eu tenho para trazer para vocês é a zero running back, que é uma das mais faladas hoje em dia, é a estratégia que muita gente pergunta como fazer. Mas qual que é a ideia do zero running back? Ela parte do princípio de que running backs acabam se machucando demais e aí você acaba perdendo valor escolhendo esse tipo de jogador no início do draft. Então você acaba tendo jogadores de outras posições, principalmente wide receivers, para você começar o seu draft com uma base muito sólida e que você não vá perder esse jogador por alguma lesão, já que running backs é a posição que mais acaba sofrendo carga na NFL. Por isso, para você utilizar ela é bem simples. Você começa praticamente montando seu time com wide receivers ou outras posições que não a de running back. E depois, lá pelo quinto, sexto round, tendo jogadores em que você possa confiar, que possam te dar essa base sem running backs, aí você lota o resto do seu elenco com running backs. Por quê? Porque você vai acabar se aproveitando de uma situação adversa que pode acometer ao running back titular, aquele running back escolhido lá nas primeiras rodadas. Então você pega o reserva desse cara, jogadores que formam rotação, para montar o seu time, encontrar possibilidades no final do draft para a posição de running back. E a dificuldade dessa estratégia zero running back, ela é moderada. Nossa segunda estratégia abordada nesse vídeo será a tight end early, né? Ela que tem uma dificuldade fácil, porque basicamente ela se baseia no seguinte: se eu conseguir um tight end de elite no início do meu draft, eu não vou precisar se preocupar com essa posição, e é uma posição que para quem faz streaming acaba sendo penalizado no futuro durante a temporada. Isso porque o tight end elite ele acaba tendo um diferencial muito grande em relação aos outros jogadores da posição. Por isso, quem utiliza a tight end elite acaba focando em pegar um tight end elite cedo e depois não se preocupar mais com a posição. Já a punting tight end é totalmente o contrário. Ela também tem uma dificuldade fácil de se aplicar. Ela sugere que você não deve ir atrás de um tight end, você não deve pagar caro por um tight end elite, e sim fazer streaming com opções mais de fundo de elenco, trazendo jogadores de outras posições nessas primeiras rodadas, como running back ou wide receivers. Para isso, é simples, é só você simplesmente esquecer que existe tight end e lembrar deles só lá no final do draft. E aí, claro, você pode sair com 2 tight ends, está suficiente para você já ter uma base, e aí você vai escolhendo o seu tight end conforme as rodadas e também não fica com a preocupação de ter que colocar o tight end titular, um jogador que você pagou caro, seria o caso para quem escolheu alto um tight end. Nesse caso não, se não funcionar você dropa e pega outro nos waivers. Outra queridinha da galera é a late round quarterback, que foi muito falada no passado, né, pelo J.J. Zacharyson, tanto que se você encontra o J.J. Zacharyson por late round quarterback, ele que criou essa teoria do late round quarterback, que nada mais é do que deixar os quarterbacks passar e encher o seu time de jogadores de outras posições, como running back, wide receiver e até tight ends. Por quê? Porque se a gente for pegar a diferença de um running back, de um wide receiver de elite com outros jogadores da mesma posição, ela é muito maior do que de um quarterback lá de primeira linha com um outro quarterback de segunda, terceira linha, talvez. Muito está sendo se falado que essa teoria de late round quarterback ela está mudando para um mid round quarterback, que vale a pena você pegar aquele quarterback na metade do draft, que ele vai lhe render mais do que um cara lá pro final. E aí você faz que nem tight end, né? Se você resolver deixar lá pro fim mesmo,
que é escolher pelo menos uns 2 para criar uma base, mas também não forçar com que você utilize sempre esse jogador, que é o caso quando você utiliza uma outra estratégia que eu vou falar logo em seguida. Ela tem uma dificuldade fácil, é bem simples de aplicar. A outra estratégia é o contrário da late round quarterback, que é a quarterback early. Simplesmente é você entender que a posição, como é a posição que mais pontua na maioria das ligas, você deve escolher essa posição antes das demais, na primeira, segunda rodada no máximo. E ela é muito utilizada para quem quer fazer stack com um wide receiver de elite, ou seja, não vai pegar um running back logo de cara no draft. Essa estratégia, ela tem seus valores, mas também pode dificultar bastante seu elenco, uma vez que você acaba deixando passar outros jogadores que talvez seriam mais importantes para você solidificar o seu time. Por isso, essa estratégia é pouquíssimo utilizada em ligas do tipo padrão, com um quarterback só. Mas em ligas do tipo Superflex, ela é muito utilizada e vale muito mais a pena do que em ligas com um quarterback só, você sair já com um quarterback logo nas primeiras rodadas. Essa é uma das minhas estratégias preferidas, a Elite Running Back, ou One Running Back, ou até chamada de Hero Running Back. Ela tem uma dificuldade moderada, porque você acaba tendo que ser um pouquinho metódico. Como é que ela começa? Tudo começa por um bom running back. Isso é bem utilizado normalmente no início, quando você tem uma escolha início de draft. Porque você consegue pegar um dos top jogadores na posição de running back e depois só se preocupar com um running back quase como um zero running back. Mas você garante um cara de elite, só depois tem que torcer para ele não se machucar na temporada. Assim, você tem um bom running back no elenco, consegue preencher as outras posições com jogadores também de bastante valor e vai preencher lá o seu segundo running back no elenco com jogadores que vão necessitar sim de que algo aconteça com o seu running back titular para que ele te dê pontos. Mas a ideia é você conseguir bons valores logo de cara para garantir aquela base sólida e começar bem na sua liga de fantasy football. Uma das mais utilizadas, se não a mais utilizada das estratégias de draft é a Heavy Running Back, ou também chamada de Robust Running Back. Ela parte do princípio de que os running backs têm muito valor no fantasy football. E para isso, você deve solidificar seu time, iniciar seu time com bons running backs. Ela tem uma dificuldade fácil, porque basicamente você vai sair do início do draft com 3 até 4 running backs de acordo com o elenco padrão da sua liga. Depois você vai se preocupar com outras posições. Assim você consegue ter pontos, ter um piso alto, e depois vai buscando o teto com outras posições, como wide receivers principalmente. A BPA, ela deve ser sempre utilizada. Por que eu vou dizer isso aí? Ela tem uma dificuldade moderada, mas você consegue utilizar ela no decorrer do draft. Você não precisa iniciar ela sempre e apenas se basear nela. Isso vale para todas as outras estratégias. Você pode unir estratégias e montar uma estratégia na qual você se sinta bem. Mas por que eu falei que a BPA é muito utilizada? Ela que significa Best Player Available, ou seja, o melhor jogador disponível. A ideia dela é você sempre buscar o valor, o melhor valor entre os jogadores disponíveis, seja running back, wide receiver, quarterback, tight end, o que for. A ideia é buscar valor aqui. Por isso que eu falei que ela é bem importante de ser utilizada com outras estratégias, porque a partir da metade do draft em diante, principalmente quando você vai começar a encher o seu elenco com opções, sempre é importante pegar a de melhor valor, aquela que pode lhe render mais frutos no futuro e mais pontos, claro. A estratégia VBD é pouco conhecida no seu sentido usual, vamos dizer assim. Ela é a chamada Value Based Draft, ou seja, draftar baseado no valor. Como é que a gente faz isso? Existem sites que fazem esse cálculo. Ele basicamente parte do princípio de que você consegue determinar valores de acordo com os jogadores disponíveis daquela posição. Ou seja, você tenta buscar um valor como a BPA, mas existe um cálculo por trás para você ir baseando o seu draft. Ela também pode ser utilizada principalmente no início do draft, porque depois acabam que os valores começam a cair. Mas ela é bem interessante para você de repente utilizar de forma paralela ao seu draft, para você conseguir identificar quando você vai querer pegar um jogador de valor, você ter uma base desse valor. Esse jogador, será que ele é importante na posição? Será que ele tem valor diante da posição? Ele tem mais valor de acordo com as outras posições ou não? Mas essa é uma estratégia pouco utilizada,
pela dificuldade e também por essa questão de você ter que sempre apoiar ela numa tabela onde você tenha um cálculo próprio, um cálculo de um site. Por isso ela é pouco conhecida e não tanto utilizada, mas ela é bem importante da gente conhecer e saber que ela existe. Para fechar, vocês que ficaram até aqui esperando a estratégia perfeita, eu vou te dizer a estratégia perfeita agora, sem muita enrolação. Ela não existe. Não existe estratégia perfeita. Todos os anos a gente entra nessa discussão. O que é melhor de fazer nesse draft? O que é melhor de fazer no início do draft, na metade, na pick, na metade do draft, no final do draft? A verdade é que não existe estratégia perfeita. Cada draft é um draft e o melhor é que você pode ir trabalhando ele conforme ele vai ocorrendo. Você não deve ficar engessado a nenhuma estratégia que você não se sinta confortável. A melhor de todas é aquela que te diverte, é aquela que vai te trazer um time que você goste, que você não vai passar trabalho durante a temporada, principalmente. Basicamente, a melhor estratégia é justamente isso, é a diversão. É você se sentir bem com o draft que você está fazendo, é você conseguir, depois que terminar o draft, olhar para o seu time e gostar desse time. E claro, coloca uma estratégia, uma outra, que você se sinta bem. Mas estratégia perfeita não existe, não vai ter manual para estratégia de draft. Isso pode esquecer. E aí, curtiu o vídeo? Você conhecia todas essas estratégias? Existem outras estratégias mais complexas, inclusive, que a VBD, mas essas são as mais usuais, as mais utilizadas e também aquelas que, com isso, você consegue ter uma base para o seu draft, para você já ir imaginando e você já ir pensando, pô, eu utilizo tal estratégia e nem sabia. Exatamente, por isso que a estratégia perfeita é sempre aquela que você se sente bem. O nome, cada um dá o nome que quiser, baseado em teorias que foram criadas e tudo mais. Eu quero saber de ti qual que é a estratégia que normalmente que tu usa ou quais estratégias tu gosta de utilizar nos teus drafts aqui nos comentários. Além disso, deixe teu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que é muito importante para o canal crescer. Siga-nos também nas redes sociais, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter e assine o nosso podcast semanal, seja no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde ele está hospedado. Certo? Esse foi o nosso vídeo de estratégia de draft. Tem um outro detalhezinho também. Se você não sabe como essa estratégia é aplicada, como o time vai fazer, faça mocks ou também acompanhe nossos vídeos curtos, onde eu estou trazendo exemplos de drafts que eu fiz baseado em cada uma dessas estratégias. Tem também todo esse conteúdo lá no nosso Instagram. Acessa lá e confere que ficou bem bacana. Até o próximo vídeo. Um abraço.